É um prazer aqui no blog. Inicialmente, boa tarde para os internautas que estão acompanhando o blog pela fanpage, né? Onde as pessoas vão estar aí acompanhando um pouquinho desse bate-papo com Everaldo. E começando a partir de hoje a rodada de entrevistas com os candidatos que tiver interesse de estar aqui no blog Deixa Comigo Macaju. Everaldo, boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, seguidores do blog Deixa Comigo Macajuba. E eu quero dizer, Cristiano, que é uma satisfação estar aqui sendo entrevistado por você. Seu blog hoje tem dito às pessoas por aí que, para mim, é o quarto poder em Macajuba. Tem contribuído muito com a nossa cidade, com muita força, muita força política no nosso município. Então, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho que você vem desempenhando na nossa terra. Everaldo, de início, gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor se sente em voltar à Câmara depois de 27 anos, aí que foi vereador, retornando de volta à Câmara de Vereadores aqui de Macaju. Cristiano, olha só, para mim é uma missão, porque eu fui um homem preparado para me defender minha família, meu povo, minha pátria, meu país. E sinto a necessidade hoje, senti a necessidade de voltar a ser vereador depois de muitos anos, para a gente mudar a nossa forma de fazer política em Macajuba, porque eu tenho percebido há muito tempo a política em Macajuba, as pessoas não se preocupam em se unirem para fazer política, uma política diferente que vem defender os interesses sociais das pessoas, do nosso povo. As pessoas se preocupam muito em defender as políticas pessoais, a política muito personalista. E não é isso que o nosso povo precisa. O nosso povo, principalmente o povo carente da nossa terra, hoje não tem esses projetos claros para ajudar o nosso povo. A política, ela é feita de forma agressiva. Pessoas que estão com poder usam o poder para perseguir alguns, outros para beneficiar outros, e por aí vai. E o poder é para beneficiar as pessoas carentes. E tem muita gente que está aí preocupada em, na verdade, enriquecer. E eu vou deixar bem claro que eu vou estar de olho em muita coisa, que eu vim com o objetivo de mudar a nossa legislação, com o objetivo de fiscalizar, principalmente esses contratos com essas empresas que está vindo aí, empresa de transporte, de lixo, porque nosso povo tem sido sacrificado há muitos anos. Na verdade, nosso povo tem sido, na verdade, me desculpa a expressão, é roubado seus direitos. E eu vou estar lá, sendo vereador, não é um vereador de A nem de B, não estou lá para acusar a oposição e nem a situação, não tenho procuração nem de um lado nem do outro. A minha preocupação é com o povo, vai defender os interesses sociais do povo, porque eu vou estar lá com esse objetivo, porque o povo que me elegeu para a gente procurar mudar a nossa forma de fazer política, mudar aquilo ali, a Câmara, porque às vezes eu assisti muitas sessões, eu tenho cuidado para estar ali participando e vendo de um lado um grupo acusa, não todos, e do outro defende. Então eu não estou aqui com procuração nem de A nem de B, a minha procuração é do povo. Eu tenho que defender os interesses social, os projetos que venham beneficiar o povo. Isso aí eu quero deixar bem claro, que eu não vou impedir o funcionamento, o trabalho da prefeita. Eu desejo boa sorte a ela, que ela venha bem intencionada
que vai ter apoio do vereador Everaldo, porque esse mandato nosso, eu tenho conversado com muita gente, com as pessoas, que vai ser um mandato popular, porque eu fui eleito pelo partido, e nosso mandato é do partido, e o partido ele é construído pelo povo. E nós somos empregados do povo. E o povo, quero pedir, principalmente o povo mais carente, que se aproxime de Everaldo, para conhecer Everaldo, porque eu sofri um lixamento moral em nossa cidade por interesses de grupos que passou por aí, porque quando eu fui vereador atuante. Nós criamos a legislação municipal, que não existia, a nossa lei orgânica, que está aí defasada desde 1990, que nunca teve, os vereadores nunca tiveram cuidado de mudar isso, a gente precisa mudar. Então, o nosso objetivo, desde já, é fazer uma política diferente. É por isso que eu falo, quando eu falo que a gente tem que fazer a revolução política em nosso município, a gente precisa mudar, porque aí a política de corromper as pessoas mais necessitadas e depois o vereador ser corrompido, isso aí tem que acabar com isso. E, como eu falei, o nosso mandato é um mandato dos partidos. Então a gente tem que criar a oposição. Hoje tem 3 partidos, a gente vai criar uma frente de partidos para fazer uma oposição, mas uma oposição com responsabilidade. Eu não estou aí para atrapalhar a administração da prefeita, que foi eleita pela vontade popular, mas também eu quero deixar bem claro que eu estou de olho em tudo, principalmente na fiscalização de reformas, muita coisa que eles fazem, que eu já conheço os métodos que eles usam para a gente ir para cima, para combater. Eu não sou xerife, não sou, muita gente fica pensando, eu quero fazer acontecer, não é nada disso. Eu venho para trabalhar em benefício da nossa terra. Everaldo, nós sabemos que os tempos são outros, diferentes de 27 anos atrás. Como será a atuação de Everaldo na Câmara em 2017? Cristiano, veja só, eu falei, acho que falei um pouco já sobre a minha atuação, mas eu quero dizer às pessoas que todos podem ficar tranquilos, que eu não estou aí para atrapalhar a administração, pelo contrário, eu quero ajudar a minha terra, porque a partir do momento que muita gente está pensando que eu vou atrapalhar, eu não vou atrapalhar a administração de ninguém. Tudo que for bom para o nosso município, para o nosso povo, vai ter o apoio de Everaldo, do vereador Everaldo, e eu acho que nossa bancada toda vai fazer isso, porque eu sinto que nossos vereadores de oposição estão aí para ajudar. Agora, tenha certeza que nós vamos fiscalizar do quilo de carne que entra na creche até o convênio que vier, nós vamos estar atentos para tudo, principalmente para reformas. E eu quero deixar bem claro que eu vou ter todo o cuidado com nossas crianças e tenho muito cuidado com a juventude. Isso para a gente é prioridade, para o meu mandato vai ser prioridade. E também vamos lutar porque o nosso mandato vai estar muito voltado para a segurança pública, educação, porque o homem, quando ele é educado, ele sabe se defender, cuidar da sua saúde, ele procura se organizar melhor, ter uma vida melhor. Para saúde, está direto fiscalizando a saúde, essa questão que está deixando a desejar. E geração de emprego e renda, porque a gente tem umas máquinas aí que foi dado pelo PAC 2, que deveria estar no campo, trabalhando com o homem do campo, para gerar emprego e renda, com esses projetos de pequeno empreendedorismo rural, porque é onde vai gerar emprego e renda. Aqui, nosso município é basicamente rural. E a gente não pode fechar os olhos para que empresas venham para aí fazer, como eu observo muito, contrato e as máquinas da prefeitura prestando serviço para a empresa. E isso eu vou fiscalizar, vou estar atento a essas coisas. Então eu vou deixar bem claro para você, Cristiano, internauta, se o pessoal quer comprar um blog, que pode ficar tranquilo, porque muita gente está achando que Everaldo está lá como se fosse um
um ringue de briga. E para mim lá é um local onde nós vamos legislar com responsabilidade. E uma das coisas que a gente precisa fazer é mudar essa legislação, ou seja, retificar a nossa lei orgânica que foi criada por nós, que eu fui vereador constituinte, e nosso regimento interno, para daí a gente ter uma linha de trabalho com uma certa segurança, porque a Constituição Federal já foi modificada, está sendo modificada, a estadual, e a nossa, toda vez que o legislativo bota para ser votado, e eu sempre estive atento a isso, e eles já botaram as 2 vezes para ser votado, eles recolhem, porque tem que ter a participação popular, e convoquei um grupo outro dia para uma reunião na igreja, no CTL, para a gente começar a estudar essa legislação, a lei orgânica, para que o nosso povo tenha conhecimento da nossa legislação, para daí a gente começar a mudar essa legislação com a participação popular. O povo tem que ter conhecimento da sua legislação, da legislação do nosso município. Nosso povo precisa ter esse conhecimento, porque é muito fácil as pessoas falar por aí que é Everaldo vai fazer, acontecer, mas se aproxime de Everaldo para conhecer quem é Everaldo, quem é a pessoa Everaldo, para saber quem é muito, quem sabe que é Everaldo, quem convive com o dia a dia comigo. Alguns comentários de que o senhor pretende revolucionar na Câmara, revolucionar a Câmara em 2017. Como o senhor analisa que o senhor vai vir para revolucionar a Câmara, esses comentários que rolam? Veja só, Cristiano, essa palavra revolução na verdade, a gente vai fazer uma revolução sim, mas uma revolução democrática, uma revolução para melhorar o nível dos nossos legisladores. Por quê? A gente ali em Macajuba, eu tenho agora, depois dessa eleição e outras eleições, da eleição, do pleito, muita gente me pedia, Everaldo, a gente precisa mudar aquilo ali, porque é muita baixaria, muita coisa errada de alguns vereadores, entendeu? Que não tem uma certa postura. E a gente precisa mudar não só a postura, procurar moralizar o legislativo, porque não só eu vou fazer isso, tem que ser com todos, para a gente elevar o nível daquilo ali. Porque tem muitas mães de família, muitas pessoas que não assistem mais a Câmara, e ninguém diz que vai voltar a assistir. Essa revolução tem que ser feita, uma revolução para revolucionar a política de Macajuba mesmo, mas elevando o nível e melhorando a forma de fazer política, porque a política que é feita, muita gente não gosta de assistir devido a algumas baixarias de alguns vereadores que estão ali dentro do legislativo, que não tem capacidade de representar o povo que ele elegeu. Então a nossa voz está lá, é para fazer esse tipo de revolução. Não é revolução de briga, de confusão, de atrapalhar o andamento do nosso município. A gente está pensando numa coisa muito maior, não é essa coisa miúda de baixaria não, porque isso aí, vocês têm a certeza que quem me conhece sabe como é que eu vivo, agindo na minha vida. Eu sou o tipo da pessoa que respeito uma criança, respeito todos e vou respeitar lá dentro todos. E exijo que todos me respeitem, assim, vou respeitar todos lá, não estou lá para bagunçar, não, pelo contrário, estou lá para moralizar, porque eu sou um homem ordeiro, aprendi isso, viu? E eu preciso de todos para a gente mudar a cara do nosso legislativo, que as pessoas de bem venham discutir com a gente ideias, propostas para o nosso município. Eu tenho uma bandeira, eu tenho causa para ser defendida. Entendeu? Não tenho caso, não. Pelo contrário. Ok, estamos conversando com o Everaldo Macedo, presidente do PT, ele que se elegeu do vereador aqui em Macajuba no último dia 2 de outubro. Everaldo, qual o seu principal projeto para a Câmara em 2017? Isso eu tenho dito, Cristiano. Nosso principal projeto é mudar a legislação. E é isso que a gente tem que fazer, principalmente
de tudo, eu quero pedir toda a sociedade, pessoal, que hoje, com essa rede social, que no nosso tempo não existia isso, existia a politicagem do disse-me-disse, e eu vejo muitos jovens discutindo política, muito inteligente. Eu estava conversando com o pai de São Paulo, essa semana por telefone, o nome dele é Diego, e o rapaz falou comigo sobre ideias e projetos. Então, as pessoas inteligentes vão discutir e defender projetos, ideias. E isso a gente tem vários projetos para a gente defender. Mas, inicialmente, eu quero te dizer que, de começo, vamos tentar mudar a nossa legislação, que aí é a base de tudo, porque a função do legislativo é legislar e o executivo é executar. Então a gente tem que fazer essa, além de fiscalizar e defender os interesses da nossa sociedade, e a gente vai fazer muitas coisas. Eu tenho uma ideia de mudar muitas coisas aí, no sentido de projetos para Macajuba. Porque quem não me conhece, é bom até, eu repito, se aproximar, ir lá no meu sítio, conhecer as minhas coisas, porque a gente tem várias ideias. Eu sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa que tem muitos projetos na minha cabeça, eu sou uma pessoa que acredita nos pequenos projetos para se desenvolver, para tornar um grande projeto para o nosso município. Mas precisa da participação popular de todo o povo. Ok. Geraldo Macedo falando aqui com o blog Deixa Comigo Macajuba, essa rodada de entrevistas. Como o senhor analisou as eleições de 2016? Eu acho que foi uma eleição muito tranquila, foi muita guerra de nervo, porque de um lado um grupo da candidata fez a campanha dela, foi o próprio povo que fez a campanha dela, e pelo outro lado também o nosso grupo fez a campanha, na medida do possível, fizemos a campanha, mas uma campanha muito tranquila, uma campanha boa, não foi acirrada, porque as pessoas querem ganhar no grito, e a gente fomos para cima, mas perdemos lutando. E isso que a gente precisa estar aí trabalhando, porque vem outras eleições agora, a gente tem que se focar agora num projeto maior, que é o projeto nacional. A gente precisa agora das bases, entendeu? Nosso município, a gente começar a se organizar, a se estruturar para a eleição de governador, presidente, senador. Agora são 2 senadores, deputado estadual, deputado federal, para daí a gente começar a pensar nas eleições de prefeito para 2020. Mas agora vou começar a focar no trabalho do nosso município e reivindicar algumas coisas, que eu tenho várias demandas aí em mãos já das associações, e procurar botar esses conselhos para funcionar, o conselho de educação, enfim, todos os conselhos, e o conselho de desenvolvimento sustentável, que é um conselho atuante, que precisa a gente se organizar e buscar a solução do governo do Estado, os projetos, porque os projetos eles vêm muito. Se você observar, Cristiano, pessoal, nossa cidade ela não tem assim um projeto social coletivo para a comunidade, que a comunidade participe, que seja ouvida a comunidade, só imposta a nossa comunidade. Então eu defendo muito um programa de governo participativo, onde a gente tem que, com a sociedade, discutir os problemas sociais do nosso município para a gente desenvolver um projeto com a sociedade. Porque a gente ouvindo o povo é muito importante, porque a gente vai saber a necessidade do povo. Sabemos que o senhor chegou a ser ameaçado. Isso de alguma forma lhe intimidou? Ameaçado como, Cristiano? No início, aquela onde foi divulgado aqui no Deixa Comigo Macajuba, aquele atentado contra seu carro, diversas intimidações. Eu queria saber. Quem não deve, não tem. Primeiro, eu quero dizer que essas ameaças que houve aí por telefone, as pessoas tentando me intimidar, eu no momento nenhum fiquei
medo, porque eu tenho minha consciência tranquila, nunca me envolvi com coisa errada, nem com crime, nem com roubo, nem com nada errado. E faço política com muita garra, com muita determinação, e tenho uma causa para defender, sempre defendi. E isso me abalou. As pessoas que foram, botaram fogo no meu carro, pensando que ia me intimidar, não conseguiram me intimidar não, porque eu fui e prestei queixa para a polícia, e isso até hoje eu estou preocupado, porque isso aí não foi ainda, a polícia não investigou, e a polícia está com esse débito. A segurança pública de Macajuba tem esse débito Então, de investigar esse caso do carro que botaram fogo no meu carro. E eu estou aí até agora aguardando isso também, porque tudo precisa botar tudo em prato limpo. Se alguém botou fogo no meu carro, alguma coisa a polícia tinha que fazer, e não foi feito até agora. A polícia não fez nada ainda com relação ao atentado ao seu carro? Não, eu prestei queixa e as pessoas foram ouvidas e outros foram. E nada aconteceu até agora. Porque se eu, como andaram dizendo por aí, que eu tinha botado fogo no meu carro, então eu tinha que ser criminalizado por isso. E quem botou deveria ser criminalizado por isso. E veio polícia técnica de fora, tudo, e não esclareceu isso até hoje. Isso está na cabeça do povo. Então, Geraldo, ainda falando desse caso, houve também um julgamento de que o seu próprio teria tocado fogo no seu carro? Na época andaram falando aí que eu tinha colocado fogo no meu carro. E eu fui, prestei queixa para esclarecer isso. Porque se eu botei fogo no carro, é um crime. Porque eu estava querendo incriminar alguém. Então, se eu fiz isso, eu tenho que pagar por esse crime. E quem fez, se não foi eu, também tem que pagar. E a polícia até agora não resolveu isso. Ok. Então, um caso que precisa ser aí investigado. Everaldo, o que o senhor espera do mandato da prefeita eleita Meire Dias? Cristiano, primeiro eu quero desejar boa sorte a ela, porque ela foi escolhida pelo povo. Então a gente vive numa democracia e a maioria decidiu por ela, então a gente tem que respeitar as decisões das urnas. E eu espero que ela faça uma política voltada para o nosso povo necessitado, comece a rever algumas ações e algumas formas de fazer política, porque a política da intriga, do disse-me-disse, da fuxicada, da picuinha, do querer perseguir, do querer passar uma pela cabeça de alguns errados, viu? Perseguiu. Isso não é política. A gente tem que se unir, as pessoas têm que se unir para fazer política com o povo e para o povo. E para o povo necessitado. E olhar mais o homem do campo, porque é o campo que produz. Porque nossa cidade, as políticas públicas que foi feita ao longo, foi mais preocupada com obra. E nossa cidade não precisa mais de obra. Que Macajuba, eu tenho dito que ela parece uma maquetezinha. Ela está toda bonitinha, mas se você observar, ela só desenvolveu a estrutura física da nossa cidade. A economia, economicamente, nossa cidade não se desenvolveu, culturalmente não se desenvolveu, porque a política pública para a cultura foi esquecida. Socialmente também, é uma crise que nós estamos passando, uma crise social, de organização social, também não se desenvolveu, porque a gente tem as associações, sindicatos, conselhos, a sociedade necessita se organizar mais, porque essa crise, teve muitos ganhos aí que foi travado pela organização
social, a gente precisa mudar nesse sentido e procurar fazer uma política mais de empreendedorismo na zona rural. Isso não significa que a gente vai esquecer da zona urbana, mas cuidar também muito das nossas crianças, que precisa muito do apoio do poder público e da juventude, porque a nossa juventude precisa muito da força, do apoio do poder público. O poder público só fala na juventude na época de eleição. A gente precisa dar atividade aos nossos jovens, esporte, lazer, políticas públicas para nossos jovens, porque nossos jovens estão aí todos carentes, que nossa cidade, nosso município, se você observar, o eleitorado aumenta. Na eleição passada era 8.888 eleitores, nessa já foi para 10 mil e fração, e nossa população continua em 11 mil e fração. Nosso município se tornou um produtor de pessoas para exportar gente, que a gente só faz aqui exportar gente. A gente precisa se organizar socialmente para a gente começar a produzir, exportar alguma coisa para fora para conseguir dar condição do nosso público a ganhar o dinheiro, produzindo principalmente na zona rural. Ok, conversamos aí com o Everaldo Macedo, uma entrevista aqui nessa tarde de quinta-feira, 27 de outubro. Everaldo, na sua opinião, a política ficou fácil para a oposição após o assassinato de Fernando? Rapaz, o que houve foi o desgaste das políticas públicas que foram feitas, que na verdade o pessoal que está aí no poder dos anos não tem uma política pública progressista, uma política voltada para a produção, voltada para a juventude, uma política social. Porque se você observar, as ações políticas, ela vem do governo federal, vem do governo estadual, e eu não vejo até agora uma política diferenciada em nosso município. Eu só vejo as pessoas, cada um, procurando barganhar cargos, e a política está sendo por aí, empresas e isso. Eu não vejo muita diferença não, porque o finado, a política dele também era mais em cima de obras, essas coisas, socialmente nunca se cuidou da sociedade, sempre nosso povo foi sempre esmagado, sempre foi explorado. Nosso povo precisa levantar a cabeça e fazer uma revolução mesmo. Nosso povo tem que ir para as ruas, nosso povo tem que gritar pelos seus direitos, nosso povo tem que se organizar. Apostar dessa ferramenta que a gente tem agora, da rede social, se organizar, os jovens, e a gente estudar a política. Não vejam política como uma lepra, porque na política a gente decide, vai tomar todas as decisões, é na política. A partir do momento que a nossa juventude vê a política como uma lepra, se afastar da política, as pessoas de bem se afastar da política, os mau caráter, as pessoas que têm uma mau índole, se aproveitam da política e começam a fazer a besteirada que você está vendo fazer aí a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal, porque tem muita coisa errada aqui no nosso município, precisa se melhorar. E os nossos jovens precisam se aproximarem e começar a ter um conhecimento da política, porque a política, todas as decisões passam pelas ações políticas. Então eu hoje tenho a cabeça que tenho, graças à minha juventude, eu passei por uma escola muito boa em minha vida, que revolucionou minha cabeça, e tenho um entendimento que hoje tenho graças na minha época de jovem fazendo política. E me socializei, sou o homem que sou, graças à participação da política. Everaldo, eu queria que você deixasse considerações finais para os internautas do blog Deixa Comigo Macajuba. Então, Everaldo, queria deixar aí o espaço para o blog para as suas considerações finais para os nossos
internados para o povo macadumense. Primeiro, Cristiano, eu quero lhe agradecer ao seu assessor ali, que está ali fazendo o trabalho dele, e a todos que acompanharam, que estão acompanhando, e fazer um chamamento do nosso povo para a política. Porque, gente, se o povo, as pessoas de bem, não participar da política, vocês vão ver, muita gente que eu vejo aí, tem um grupinho aí, que as pessoas são pequenos, tem a cabeça miúda, faz política com fuxicada, política criando problema para todos os lados. Não tem ações políticas, não tem projeto político, não tem uma bandeira política, tem ações políticas. Então eu fico muito feliz por ter muita gente consciente de ter votado em mim, porque meus votos, Cristiano, foi muito voto esclarecido, de pessoas esclarecidas, de pessoas que têm um certo esclarecimento e defenderam o nosso nome e nosso mandato. Mais uma vez eu quero dizer aqui que é um mandato popular, esse mandato não é de Everaldo, esse mandato é do povo, porque eu sou mais um empregado do povo e estou lá para defender os interesses do povo. E esse próprio povo, que a gente precisa defender o interesse deles, precisa se organizarem e se aproximarem mais do vereador Everaldo, para conhecer a pessoa que é Everaldo, porque é o que eu disse no início. De ouvir falar, não vá não. É importante você se aproximar da pessoa, para você saber quem é a pessoa e conhecer melhor a pessoa. Eu quero que vocês me conheçam, a pessoa que sou, o Everaldo, porque minhas relações de amizade são relações antigas, de amizade antiga. Eu tenho uma amizade de 40 anos, de menino aí, que é exemplo de uma pessoa que eu preciso deixar um abraço aqui especial, aqui é para Écio, que é meu amigo, há 40 anos, Luiz Pamponé, Dona Salidete, Tarcísio Pamponé, é a filha dele, a família dela aqui, é 10, pessoal, tudo aí, é 10 filhos, pessoal tudo me conhece desde criança, minha professora Denil, meus familiares, que eu também quero agradecer, aproveitar o momento para agradecer a todos que me ajudaram, direto e indiretamente. E também queria deixar um abraço aqui e que eu tenho um carinho assim, especial, que é meu braço direito, esquerdo, é minha filha, Teca, que todo mundo conhece, que é uma menina de luta, guerreira, que conviveu desde criança assim, comigo até hoje, trabalhando, a gente lutando. E meus filhos, eu tenho a maior honra, porque meus filhos, teve um momento que eu fui pai, fui mãe de meus filhos, hoje eu tenho orgulho de meus filhos, e é por isso que eu acho que nossas crianças têm que ser cuidadas. Assim como eu cuidei de minhas crianças, meus filhos, hoje são os homens que são, a mulher e o homem que é André e Teca, e eu também preciso cuidar das criancinhas do nosso município, porque eu até me emociono quando eu falo deles. Muito obrigado. E uma boa tarde a todos. Ok, finalizando aqui nossa entrevista por hoje, a gente agradece aí a Everaldo Macedo, que está aqui no blog do Estúdio Macajuba, na redação. Agradece a você, internauta,